Nós vamos agora passar a palavra ao nosso pastor, que fará a mensagem que ele pôs no coração. Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos estudar o Salmo 74. Salmo 74. Mas nós vamos ler apenas até o versículo 13. Só até o 23. Salmo 74, de 1 até o 23. Apenas. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora, a todos esses lavores de entalhe, quebram também. Quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-o até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos. Já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Porque retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio. Ora, Deus meu, é desde a antiguidade. Ora, Deus, meu Rei, és desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste a cabeça do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite. A luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra. Verão e inverno, tu os fizeste. Lembra-te disto. O inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida da tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Oremos ao Senhor. Deus eterno e santo, nós mais uma vez queremos clamar por tua graça sobre nós, iluminando a nossa mente para entendermos tua palavra, que o Senhor possa trabalhar no nosso íntimo
e nos fazer compreender a tua vontade para o teu povo e para nós, individualmente, quando estivermos separados, que nós possamos nos lembrar dos teus ensinamentos e eles sejam como que alimento para a nossa alma. Nos momentos difíceis, nos momentos angustiantes que tivermos de atravessar, dá-nos, ó Deus, ser guiados pelo teu Espírito, para que mesmo nesses momentos nós possamos olhar para cima, olhar para o Senhor e glorificar o teu bem e bendizer o teu nome. Por isso nós clamamos nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração e nos equipe para melhor te servir. Rogamos isso em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Não sei quantos de nós conhecemos a história daquela missionária que estava enferma. Conhecem? É uma missionária que trabalhou durante muito tempo no campo missionário e ela ficou doente. Então a missão foi lá, a resgatou, a trouxe, mas ela piorou e ficou de cama. 8 anos. Durante 8 anos, ela estava sobre a cama, orando ao Senhor. E na verdade, no fundo do seu coração, ela sentiu uma certa mágoa de Deus. Porque ela tinha entregue sua vida para o Senhor, tinha ido trabalhar para anunciar o seu nome, tinha feito com que outras pessoas conhecessem, temessem, amassem ao Senhor, e agora, por causa da enfermidade, ela estava presa a uma cama. Ela queria, na verdade, estar no campo, ou se não estivesse no campo, pelo menos saudável. Mas ela estava enferma. E a sua oração sempre era: Senhor, tem misericórdia de mim e me cure. Traz a cura para a tua serva. E nada. Uma semana, um mês, um ano. 2 anos. 3 anos. 5 anos. 8 anos. Finalmente ela, esgotada, orou: Senhor, eu desisto. Se é tua vontade que eu fique numa cama para sempre, eu aceito tua vontade. Tu és o Senhor. Por causa disso, ela começou a ter paz no coração. Uma paz maravilhosa. E em 2 semanas, ela levantou da cama totalmente curada. Se ela soubesse disso, ela tinha feito na primeira semana, né? Mas não sabia. E não dá para saber. Nós não temos ideia do objetivo e até mesmo da dor que isso pode causar, que podemos sofrer, né? Que uma doença pode causar na nossa vida, um problema pode causar na nossa vida. E muitas das vezes, durante anos, nós agasalhamos uma certa mágoa de Deus. Nós dizemos: não, Deus é o nosso Senhor, Ele toma conta de nós, Ele é maravilhoso, Sua vontade é sempre perfeita, agradável. Mas lá no fundo do nosso coração a gente pergunta: por que eu? E sabe que a minha experiência me trouxe a minha experiência trouxe algumas experiências interessantes, pelo menos. Porque, às vezes,
para essas pessoas que estão lá no fundo agasalhando uma certa mágoa, quando eles veem outra pessoa recebendo a bênção, alguém que ficou com uma doença talvez até mais grave que a dele, e foi curado, por que ele não eu? Não sei se você já passou por isso. Porque quando as coisas acontecem rapidamente, e as nossas orações são rápidas, né? A gente está doente, a gente ora, fica curado, ou faz um tratamento, pede a proteção de Deus, passa 2, 3 dias, você já está bem, toma um remédio, revigora as forças e tal. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Mas quando a doença permanece, quando a doença é crônica, quando você tem que conviver com aquilo, e tem que adaptar, e tem que mudar a sua forma de viver para encarar essa situação, e aí você vê todo mundo fazendo um monte de coisa e você não pode fazer porque você está doente, porque você, às vezes não é doença, né? Às vezes está desempregado, às vezes você está com um problema na família e o problema não se soluciona e você fica ali. Será que você também não guarda uma mágoa no seu coração? Será que você fica desconfiado da bondade de Deus para a sua vida? É sobre isso que a gente quer tratar aqui hoje com o Salmo 74. Mas eu quero trazer aqui uma revelação de Deus para a sua vida. O Salmo 74 vem depois do Salmo 73. Receba. Não sei se você já reparou nisso, mas é verdade. É assim, uma descoberta maravilhosa. O Salmo 74 vem depois do 73. E o Salmo 74, ele nos faz pensar na oração que um aflito levanta diante do seu Deus. E para você entender o que está acontecendo aqui, é preciso que você tenha uma visão um tanto quanto histórica sobre o que está acontecendo para esse salmista trazer esse salmo para nós. Mas só que o próprio salmo não é tão claro assim, né? E historicamente falando, existem 2 possibilidades. Está muito claro aqui que houve uma invasão, inimigos invadiram Israel, invadiram Jerusalém e tomaram conta do templo, destruíram o templo. Fizeram algumas coisas chocantes lá no templo. E historicamente falando, existem 2 possibilidades que a gente tem que trabalhar com essas 2 possibilidades e definir uma. Não dá para você trabalhar com as 2 sempre, você tem que definir uma. Então, você pode pensar que o salmista é um contemporâneo lá perto do ano 168 a.C., quando o imperador Antíoco Epifânio invadiu e ultrajou o templo, foi lá dentro e levou um porco para ser sacrificado lá no templo. E colocou lá as bandeiras do Império Greco-Romano. Foi isso fez um levante no meio do... E as pessoas fizeram um grande movimento de resistência e depois libertaram Israel e por fim foram completamente esmagados pelo general Tito na Batalha de Massada. Mas pode ser que seja assim. Ou então, a outra possibilidade é que seja lá atrás, no ano 604 ao ano 586 a.C., com a invasão da Babilônia sobre o povo. E aí é Nabucodonosor que vem
representando o seu pai Nabopolassar, vem conquistando as terras e conquista inclusive Jerusalém e leva cativo os seus príncipes, os seus grandes pensadores são levados cativos para a Babilônia e só deixa o povo simples na terra governados por outras pessoas que não eram daquela terra. Sinceramente, eu entendo que seja o Império Babilônio que está sendo discutido aqui. Para mim, os elementos trazidos nesse texto, Salmo 74, são mais próximos daquilo que aconteceu com o povo e com o templo na invasão babilônica do que na invasão do Antíoco Epifânio, né? Do Império Romano. O que acontece com isso é, se você entender assim também, não pode ser, o título aí diz que é um salmo didático de Asaf, ou para Asaf. Provavelmente é alguém que esse salmo foi composto, e agora deram para Asaf para ele criar uma melodia para poder ser cantado esse salmo perante a congregação do Senhor. Com tudo isso, o que é importante você entender é que se foi a dominação babilônica sobre o povo de Israel, foi um período enorme de tempo. Não foi uma coisa que aconteceu no final de semana e no outro final de semana já estava resolvido. É um período onde os profetas, os reis, foram levados cativos e alguns não voltaram. Viveram e morreram no exílio. Então, o que o salmista está cantando aqui é dor. É aquele momento no qual a gente não tem mais solução viável aos nossos olhos. O que é que você faz quando acabam as suas opções, todas as suas ideias? O que é que você faz quando o inimigo é mais forte que você? Quando você não tem condições de enfrentar a dificuldade, o que é que você faz? Então, é isso que o Salmo traz e eu queria compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, versículo 1 a 3, o salmista fala da dor da perda. E é interessante você olhar para esse texto, e ele diz assim: por que o Senhor nos rejeitou? Ele olha para Deus e diz assim, é como se nós fôssemos, Deus tivesse virado o rosto contra nós, tivesse nos deixado para trás. E ele diz, por quê? O que foi que nós fizemos? E mais ainda, essa oração de súplica é um clamor que ele levanta para Deus, para que Deus o socorra. Então ele diz, lembra da gente. Lembra da gente. Não sei se dá para perceber, acho que no português ficou meio truncado isso, né? Mas a ideia aqui é que Deus se levante e atropele os inimigos. É como se, o que o salmista está dizendo é assim, Deus levanta e vai lá e pisa neles assim. Porque é assim que eles fizeram com a gente. Eles acabaram com a gente. Eles deixaram a gente no pó. Então vai lá e faz isso, Senhor. Lembra da gente.
O clamor aqui é para que Deus haja e venha em socorro, porque eles perderam tudo. Eu não consigo imaginar uma coisa dessas, na verdade, né? Eu consigo imaginar assim, intelectualmente, mas eu não consigo entender alguém que perde absolutamente tudo que ele tem, sai de um terremoto, sai de um maremoto, sai de uma enxurrada, apenas com a roupa do corpo, até documento a pessoa perde. Qual é o referencial que ele tem? Recentemente nós tivemos uma situação bem semelhante aqui, né? Com o nosso irmão, a família do nosso irmão Daniel, que de repente quase a vida dele foi perdida por causa de uma enxurrada num rio. E eu passei dias ali tentando imaginar a dor que este homem sofreu ali, por ter perdido, de repente, perdeu tudo. Tudo. E quando alguém vem e toma as nossas coisas e nos leva cativo, e a gente não tem forças, não tem condições de fazer nada. Por isso, o salmista recorre a Deus. Do versículo 4 ao versículo 11, o salmista fala sobre a crueldade dos inimigos. Ele diz que houve uma profanação no templo, né? Os símbolos ali que foram colocados agora no templo, não são os símbolos da santidade, da majestade de Deus, são símbolos pagãos. Estes homens vieram e saquearam o templo. Não sei se você se recorda, mas o templo ele era todo revestido de ouro. As madeiras, madeira de acácia, ela era revestida com ouro para refletir a glória de Deus, para que as pessoas, quando tivessem a ideia lá de dentro do templo, vissem que Deus é o majestoso. E quando os babilônios invadiram e eles tomaram o templo, eles quebraram tudo para arrancar o ouro. É quase, e o salmista descreve aqui, é como se ele fosse para a floresta cortar a madeira, só que estava no templo, né? Ele estava cortando a madeira do templo para arrancar o ouro, para levar para a sua terra. Não importava de quem era aquele ouro, eles só queriam saquear. E ainda eles diziam uns para os outros: vamos acabar com tudo isso aqui, porque uma terra sem Israel, sem o seu Deus, sem um lugar para a sua adoração, uma nação teocrática, sem estar dirigida por Deus, vai se acabar. E então o salmista diz: nós estávamos indefesos, humilhados, aturdidos. Onde que a gente pode encontrar descanso? Se Deus mandasse um profeta para dizer para a gente quanto tempo nós vamos ficar nessa situação, traria pelo menos um consolo, mas os profetas se calaram. Não tem profeta para consolar o povo, trazendo uma palavra de Deus, dizendo até quando. Então o salmista diz: então, Senhor, até quando isso vai acontecer? E aí, interessantemente, o salmista começa a fazer uma associação entre o povo de Deus e o seu Deus. O pacto firmado: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E ele faz lembrar isso. Quando alguém mexe com o povo de Deus, está mexendo com Deus. Zombar do povo é zombar de Deus é zombar do povo. E ele diz: o senhor não vai fazer nada? O senhor vai deixar isso assim? Mas o versículo 12 em diante, né, é a virada da chave. É quando a visão do salmista muda.
Até aqui ele está chorando, ele está clamando, ele está pedindo, ele está explicando. Mas, do versículo 12 ao versículo 17, ele muda a sua maneira de pensar. Por quê? Porque ele reconhece que Deus é o grande rei. Ele volta, parece que volta à sua memória os grandes feitos de Deus no passado. Para o salmista, então, Deus continuava a governar apesar de Nabucodonosor. Deus continuava a governar apesar da intromissão e do saque e da aflição que o povo estava sofrendo por causa dos seus inimigos. Deus vai reinar, inclusive, através de Nabucodonosor. E ele vai dizer: olha, o Senhor sempre fez obras no passado. O Senhor abriu o mar vermelho e fez o povo passar. Tirou o povo lá do Egito, que era muito mais difícil, porque estava fora da sua terra, e o Senhor tirou de lá. O Senhor fez a gente entrar em Canaã, parou o rio. O Senhor deu vitória para o seu povo. O Senhor criou o mundo. O Senhor governa o clima. O Senhor governa as estações. O Senhor é o grande rei, o grande Senhor de toda a terra, de toda a criação. Nada é difícil para o Senhor. E aí, versículo 18 a 21, a proposta do salmista é: lembra do pacto que o Senhor fez? Eu preciso dar uma paradinha, preciso que você acompanhe aí, não vai dar para fazer aqui, então dá uma olhada na sua Bíblia aí. A palavra, o nome de Deus é usado nesse texto aí de diversas maneiras, de diversas vezes, né? Mas somente uma vez aparece o nome Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança. E é interessante porque no versículo 1 aparece a palavra Elohim, depois no versículo 8 aparece a palavra El, versículo 10 a palavra Elohim, versículo 12 a palavra Elohim, versículo 22 a palavra Elohim. Mas no versículo 18, a sua Bíblia deve trazer aí tudo caixa alta, né? Ultrajado ao Senhor, o nome todo em caixa alta ou letra maiúscula. Isso significa, é uma nota que o tradutor trouxe para a gente, para dar uma ajuda exegética para a gente aí, dizendo que esse é o nome mais santo de Deus, o nome da aliança. E ele aparece exatamente quando o salmista está se lembrando de que Deus fez um pacto e Deus não rompe o seu pacto. Deus faz cumprir o seu pacto, sim. O nome santo de Deus é o Deus que vai trazer para o povo aquele refrigério, aquela confiança para continuar servindo ao Senhor. A aliança apontava exatamente nessa direção. De um lado, proteção de forma especial, e do outro lado, adoração. Então Deus vai proteger o povo, mas o povo vai adorar ao Senhor. E o cativeiro babilônio vem exatamente porque o povo deixou de adorar a Deus para servir a outros deuses. Ficou com inveja dos outros povos e começou a adorar outros deuses. Por isso ele foi levado cativo. Mas o salmista tem claro na sua mente que Deus não rompe o seu pacto. O que ele combinou, ele faz. Ele falou que ia cuidar da gente, então ele vai cuidar da gente. Por isso, ele começa então a ter uma espera, uma esperança saudável aqui. Ele diz: considera, Senhor, né, a aliança. Isso é um facho de luz no meio das trevas. A lembrança do cuidado de Deus, do amor de Deus, traz luz quando o nosso coração está amargurado. Apesar da aflição, apesar da dor, apesar do sofrimento,
Deus vai agir. Eu vou esperar. Ele é o grande rei. Ele pode fazer. Ele já fez no passado. Ele pode repetir hoje. Eu confio nele. Por isso, versículo 22 a 23, o clamor aqui é revigorado. É interessante porque quem começou o salmo lá, todo cabisbaixo, ele termina o salmo aqui clamando quase que triunfantemente. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Parece que agora o problema não é mais do povo, o problema é de Deus, né? E ele diz, esse ato de levantar, o clamor para que Deus se levante, é levantar para a batalha. É como se ele se levantasse para ir sobre os seus inimigos. Tomar uma posição de batalha. E essa lembrança que é reclamada aqui pelo salmista para Deus, é exatamente porque esses inimigos ultrapassaram os limites. Eles não zombaram do povo. Eles zombaram de Deus. E o salmista tem por certo que Deus não deixará essas coisas passarem despercebidas. Eu fico pensando, amados irmãos, que nós precisamos estudar mais os Salmos. Porque ele traz realidades, e são nossos irmãos que estão cantando suas dores, e também toda a teologia que eles aprenderam na hora da dificuldade, que servem para nós hoje. Porque como tem crente Nutella, não é? É impressionante. A gente se ofende, a gente se magoa, a gente fica chateado por cada coisa simples. Às vezes porque o irmão sentou longe da gente e não cumprimentou. Já vi gente reclamar. Não veio mais nessa igreja porque o irmão passou por mim e nem me cumprimentou. Nem sabe que o irmão estava sem lente. Não viu. Ouviu, mas não reconheceu. Ouviu, reconheceu, mas estava pensando num monte de outras coisas que estavam acontecendo. E passou. O irmão nem ficou sabendo que ele não cumprimentou. Não pode. Já vi gente reclamar porque sentaram no lugar dele na igreja. Faz 200 anos que eu sento neste lugar. E daí, senta no outro lugar, ué, qual é o problema? É o mesmo culto. Eu sou a terceira geração de gente que senta nesse lugar. Nutelinha. Né? Não fui eleito para determinado cargo, não quero mais. Até que passa por uma dificuldade verdadeira. Aí essas coisas são bobagem. Sabe gente que parece que vai morrer porque quebrou a unha? Ai, meu Deus, quebrei a unha. Ai, Senhor, tem misericórdia, eu não aguento essa dor, Senhor. Quebrou a unha. Não sei se vocês sabem, mas unha cresce. Ai, Senhor. Nutelinha. Quando essa pessoa tem um câncer, ele quebra todas as unhas e nem liga. Porque simplesmente não faz sentido. Nós
acabamos brigando, criando situações na igreja e na nossa vida, às vezes não é na igreja, é dentro de casa, por bobagem. Até que passamos por um problema sério. Mas quando passamos por um problema sério, as bobagens perdem o sentido. Eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, por ser pastor, estou presente em vários momentos na vida de várias pessoas. Quando nasce um filho, eu estou lá. Quando se casam, eu estou lá. E quando estão morrendo, eu estou lá. E é muito interessante, às vezes até depois da morte, né? Encontrando os parentes. Filhos que brigaram com os pais por causa de um carro. O pai não deixou ele usar o carro no dia que ele queria usar o carro, brigou com o pai, saiu de casa e passou anos. Quando o pai morre, meu pai. Não tem jeito, não adianta você gritar, ele não ouve mais. E se percebe claramente que toda aquela briga, toda aquela indignação não faz nenhum sentido. Diante de um problema real. E tem coisas, tem problemas que a gente não encontra solução. Sabe, eu ao ler o texto de Marcos 4, eu vejo lá aquela mulher que sofria de hemorragia. Durante 12 anos, ela sofria de hemorragia. E não é que ela ficou assim, estagnada, sem fazer nada, não, ela foi atrás da cura. Diz o texto que ela procurou todos os médicos, gastou tudo o que tinha, mas não adiantava. E ela continuava hemorrágica. E a hemorragia naquela época aliava ela, exilava ela, melhor dizendo, exilava ela do convívio familiar. Tudo dela era separado. Ela tinha que ser. Então você imagina só 12 anos. Você acha que uma mulher dessa vai ficar brigando por causa de um feijão que queimou? Vai ficar discutindo porque, olha, você chegou 5 minutos mais tarde do combinado. Não. São problemas sérios que envolvem tempo. E você não pode fazer nada. Você gasta o seu dinheiro, gasta a sua inteligência e não resolve. O que é que você faz nessa hora? A proposta do salmista é: busque a Deus. Esse salmo aprofunda a nossa visão sobre dor e sofrimento, aprofunda a nossa visão sobre não ter forças para continuar lutando, não ter condições físicas, intelectuais, para revidar ao tombo que a vida nos deu. Mas, por outro lado, o salmista aprofunda a nossa visão, apontando um caminho que pode trazer paz, mesmo no momento difícil. Confiar em Deus através da oração.
confiar em Deus através da oração. Mas o que a proposta aqui é uma oração produtiva. É aquela oração que se apoia na grandeza de Deus. E ao mesmo tempo, contempla a sua graça, o seu favor, demonstrado no sacrifício de Jesus na cruz, concedendo uma nova aliança, que dispensa, que não está limitada a um lugar chamado templo, porque agora Jesus habita no coração daquele que se entregou a Ele. As nossas orações são ouvidas diante de Deus. Por nossa causa? Porque somos bons? Não. Por causa de Jesus. Por causa da aliança feita em Jesus. Então, apesar das dificuldades, apesar das aflições, apesar dos problemas, entrega teu coração. Descansa no Senhor. Confia nele. Ele ouve. Ele responde. Ele sustenta. A nossa irmã missionária lá, a grosso modo, né? É claro que é mais fácil a gente falar do que viver, mas ela perdeu 8 anos. Se lá no começo ela tivesse se rendido e dizendo, seja como for, deitado ou de pé, a minha vida te pertence e eu vou te louvar. Sabe, eu fico pensando assim, ainda não aconteceu comigo, talvez aconteça, e se acontecer e eu fraquejar, eu conto com os irmãos para me lembrar disto, né? Mas eu fico pensando, Deus me deu alguns bens, e eu posso louvá-lo com os meus bens. Mas se Ele não tivesse me dado, eu louvaria? Eu acho que todo mundo diria, claro que eu louvaria. E quando a gente perde, a gente continua louvando? Eu fico pensando, nós dizemos, minha família te pertence, ó Deus. Mas quando o nosso filho fica doente, a gente fica desesperado. Como se dependesse de nós a cura. E nós só entregamos diante de Deus depois que a gente faz tudo das nossas forças, da nossa capacidade. Como se dependesse de nós, mas não depende. É de Deus. Eu fico pensando que o nosso casamento é de Deus. Deus nos uniu. Então, todas as coisas que eu tenho proposto no meu casamento, com regrinhas para fazer ele funcionar, podem não funcionar. Como se dependesse de nós. Não. Depende de Deus. E é por isso que eu quero continuar servindo ao Senhor. Quando estiver tudo certo, der tudo certo, e quando as coisas não derem certo, eu quero louvar o Senhor. Porque a minha vida pertence a Deus. Igreja do Senhor, nós precisamos aprender. E se eu fosse você,
eu leria o Salmo 73 e na sequência leria o Salmo 74. Vamos orar. Deus, tem misericórdia de nós. Somos tão pequenos, tão falhos, tão suscetíveis ao momento, às coisas imediatas, que nos perdemos no meio dos nossos pensamentos vãos, pequenos, pecadores. E quando olhamos para a Tua palavra e percebemos as lutas dos nossos irmãos do passado, como eles mantiveram a fé viva, apesar da dor, apesar das dificuldades, apesar das invasões e da aflição que suas almas enfrentaram, porque eles amavam ao Senhor e confiavam no Senhor e esperavam que o Senhor trouxesse para eles as respostas para as suas indagações. Nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor faça isso de novo no meio do teu povo no século 21, a começar em nós. Que o pacto firmado entre nós e o Senhor seja levado a sério pela tua igreja. E que seja quais forem as dificuldades que tenhamos de enfrentar neste século, que o teu povo não se afaste dos teus caminhos, mas que sempre entregue nas tuas mãos, com confiança, com perseverança, suas vidas para o louvor e honra do teu nome. Derrama graça sobre nós, Senhor, porque nós precisamos, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um de nós e sabe das nossas falhas e o quanto nós necessitamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Faz esta obra no meio de nós, faz esta obra no meio do Teu povo. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém.